Então, Clarissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a InoveWay ainda, entra aí, inoveway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. muito gostosos. O problema é comer um só. Que você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui. Mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito fã do blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. InoveWay, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Econ Lovers. E eu gostaria de chamar o meu sócio, Mário, que vai apresentar o nosso querido convidado de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Clarissa? Tudo ótimo. Tudo bem? Estamos aqui com o Marcelo Nicoliello. Nicoliello. Com 2 L's, Marcelo? 2 L's, Marcelo e Nicoliello. Olha só, estamos aqui com o Marcelo Nicoliello. Eu nem vou falar o que ele faz, deixa que ele mesmo se apresenta, porque eu posso falhar em alguma coisa aqui. Então, são muitas coisas e eu gostaria que você conhecesse no nosso primeiro episódio, que eu acho incrível, pro primeiro episódio, a gente trazer temas tão polêmicos. Será que vão ser polêmicos? Bem polêmicos. Vamos lá, Marcelão. Se Boa. apresenta pra galera aí. Obrigado pelo convite, por estar aqui, por ser o primeiro podcast da Econ Lovers. Eu sou fazedor de coisas, eu resolvo o problema. Me dá um problema que eu resolvo. O nome disso é empreendedorismo. Então eu comecei a empreender desde jovem, comecei a trabalhar aos 14 anos, fui até os 19 em produtoras e agências, desde cabo man até pós-produção, mexi com 3D, motion, enfim. A parte de fotografia, estúdio, e abri minha primeira empresa aos 19 anos. Aí, de lá até meus 27, eu empreendi. Eu tive ali 4 negócios que não deram certo, e no meu 5º deu certo. Meu 4º pro 5º deu certo, né? E aí, eu me apaixonei por essa história de empreender, de resolver coisas, de criar coisas. Eu sou um cara extremamente ativo, proativo, curioso. E nessa história eu acabei entrando não só na parte de produção e comunicação e assim por diante, como eu mergulhei no digital, né? Com a minha primeira empresa que deu muito certo, onde a gente fez contrato com o Google, né? A gente era parceiro oficial do Google no Brasil, parceiro oficial do Facebook, antes nem Meta tinha, né? Como holding. Então a gente tinha algumas ferramentas exclusivas, treinamentos exclusivos, a gente literalmente virou uma network no Brasil, lá de 2014 a 2017. E aí, nessa história, eu com 24 a 27 anos, eu de fato entendi o universo digital com muita profundidade. Por quê? Porque eu comecei a ter muito resultado. Eu tive portais, eu tive blogs, eu tive perfis de grandes influências, artistas, empresas, né? A gente organizou algumas boas empresas, alguns projetos de empresas bem legais no digital. Uhum. E nessa história toda, com muita tecnologia, né? Então, sempre usei muita tecnologia nos processos, né? Desde fazer gestão, sistemas, softwares e assim por diante, até soluções mais pontuais de época, né? Como realidade aumentada, realidade virtual, cruzando algumas tecnologias, né? Usando Unreal Engine, Unity para alguns projetos de audiovisual que ninguém imaginava que daria para fazer, eu fui lá e coloquei. Legal. Então, fui envolvendo até cair na inteligência artificial, que é boa parte do que a gente vai conversar aqui hoje, nesta mesa da Econ Muito Lovers. Assunto, né? Olha quanta coisa, né, dá pra gente falar. Só que, lógico, que eu queria focar na IA, que é o que você tá vivendo aí, pesado. E que a Clarissa deve ter muitas perguntas. E se você chegou agora, te compartilharam desse momento aqui, esse podcast, a gente fala muito sobre IA hoje aqui. E eu queria que você pensasse como um talento, né, de e-commerce. Ela vai roubar
minha posição? Ela não vai roubar minha posição? Já perdi o emprego para IA? Não perdi? Ela pode ser um aliado? Não pode ser um aliado? Como que a gente vai trabalhar isso? Vai até o final com a gente hoje aqui. E eu tenho certeza que o Marcelo vai trazer muita novidade pra gente. Boa. Uma ótima pergunta. Inclusive, no cenário a gente tem hard skill, soft skills, né? A gente acaba criando essa dicotomia do ser na esfera profissional, né? Hard skill e soft skill, né? O ser humano vai ser substituído nessa primeira onda de IA quase 100% na questão de hard skills. A gente tem previsibilidades bem intensas aí de 70%, 80% de substituição de mão de obra processual. Porque a grande realidade é que o ser humano ele aprendeu a ser processual e não racional. E aí, desde a primeira Revolução Industrial, a estrutura das primeiras escolas, né, e faculdades, formando seres humanos metodológicos, sistemáticos. E com a tecnologia a gente automatiza tudo e com a IA a gente imputa, né, o processamento de inteligência no processo e na automação, que é que em boa parte que o ser humano faz, mas a maioria dos seres humanos só são profissionais processuais. Na maioria das vezes não são racionais, né? Ou seja, não desenvolve o cognitivo avançado, não desenvolve o seu intelecto mais profundo, né? Aumentando o seu repertório. Então, não são solucionadores de problema ou criadores de caminhos, né? De pontes. Então, essa galera toda, quem não resolve problema e só repete o processo, sinto dizer, mas você vai ser demitido. Marcelo, então pegando esse gancho, primeira coisa, a pessoa tem que já começar a fazer uma autoavaliação sobre qual é o perfil dela. Opa, peraí, eu só sou uma pessoa que executa processos. O que essa pessoa tem que já começar a fazer? Porque gera um medo. Opa, peraí, vai me substituir? Mas é possível mudar esse cenário? Acho que é legal você explicar também, Clarissa, pra galera, o que seria soft e hard skill? Você que é a nossa gestora de pessoas. Diz isso pra mim. Gestora de corações e mentes. A parte de soft skills está muito ligada às crenças, à cultura, a parte de comportamento. E as hard skills voltada à parte técnica, né? Aquilo que ela aprendeu e consegue executar. Seria muito bom. Basicamente isso. É isso. Ótimo resumo. Então, tá aí a resumo. tirada. Porque é complexo, bem muito mais complexo, profundo, né? Exatamente. Soft skill, por exemplo, a gente poderia entrar num campo da psicologia que é o Enneagrama. Enneagrama é uma maneira de ler seres humanos bem complexos. Sim. Inclusive, é uma das técnicas que a gente usa para poder desenvolver caminhos estruturais de conteúdo para falar melhor com pessoas. Porque pessoas, elas são um pacote não só de razão, né? De raciocínio, de inteligência, mas de emoções, né? De cultura, de história. Que ela viveu, exatamente. E aí... Pegando sua pergunta agora, para eu não deixar aquela minha vírgula roubar o assunto, né? Como que faz, Marcelo? Como que faz para poder... porque gera um medo nas pessoas. Opa, então peraí, a IA vai tomar o meu lugar. Mas é possível mudar esse cenário? O que eu preciso fazer? Né? Tem aí um caminho. É possível. Primeiro que eu acredito que a autoavaliação primeiro, você precisa gerar isso. Opa, peraí. Se eu não me conheço, né? Eu não consigo. Exatamente. Realmente eu só faço o processo. Eu já vou responder então a pergunta e já dando isso? até dicas em relação ao que é bom ser feito, né? Sim. Mas, de certa maneira, vamos olhar os dois lados para a gente entender o porquê que o ser humano tem que ter autoavaliação. No capitalismo, sendo dono de negócio e tendo tido alguns negócios e hoje fazendo consultoria para muitos negócios, o investidor e o dono de negócio, ele busca três coisas, né? Que no fim é só um resultado, que é aumentar o seu capital, né? Investir o seu capital e ter retorno. Sim. Os três fatores que são fundamentais para um dono de negócio ficar feliz, o que um investidor fica feliz? Se tem margem, recorrência e se eu tenho escalabilidade. Sempre fala, escala, recorrência e margem. É maravilhoso, porque você botou dinheiro numa escalabilidade, você tem um multiplicador. Ele tem margem, ele tem gordura, ou seja, multiplicador com gordura. Eu tenho recorrência, eu tenho um exponencial, né? Na realidade, é um multiplicador mais exponencial. Então, quanto mais eu faturo, melhor. Indo por essa lógica simples, eu contrato seres humanos para o meu negócio. Os negócios dependem de pessoas. Com as revoluções industriais e com a tecnologia sendo aplicada,
cada vez mais a gente foi substituindo mão humana para poder desenvolver os negócios. Você vai para o agro hoje, você não tem mais trator com cabine. É impressionante. Você tem trator hoje sem cabine, comandado por um cara à distância. Né? O cara está do outro lado do mundo comandando. Você fala que o agro é pop, eu falo que o agro é tech. É. O agro é inacreditável. É inacreditável. E aí você vai para várias outras áreas, né? Você pega a indústria no geral, né? Automação de construção, né? Desenvolvimento de carros. Você vai para o Oriente, hoje em 1 minuto você tem um carro sendo produzido de maneira autônoma, né? Com robôs, com todo o processo ali. Antigamente você tinha uma linha de pessoas mexendo nas peças, hoje são robôs mexendo. Sim. Você vai para histórias que tem acontecido em 2023, 2024... Acaba sendo até mais seguro, né? Porque eu já presenciei acidentes de trabalho... Feíssimos. Horrorosos. Horrorosos, assim. Ótimo. E hoje a empresa, inclusive, que eu presenciei... trabalha dessa forma digital, né? Fazendo sorvete Mas e onde estão essas automatizado. pessoas? O grande ponto é onde estão as pessoas que Exato, repetem processos. Demitidas? Que nem agora teve demissão em massa. De 2023, 2024, a Amazon, nos seus grandes galpões, né? Gestão de estoque e tudo mais, tudo robô. Logística de e-commerce. Você tem a JD.com lá na China, JD.com. Procura no YouTube depois. Eu tô falando de um vídeo que deve ter, sei lá, 5 anos atrás. Hoje deve estar muito melhor. Há 5 anos atrás ou 4 anos atrás, os caras tinham 4 funcionários para 200 mil pedidos diários. Olha a loucura disso. 200 mil pedidos por dia, 4 funcionários. Vai no YouTube, coloca lá, logisticajD.com. Só tem robô. Você não vê um ser humano ali. E aí, com a IA vindo, teoricamente falando, a gente vai diminuir mais ainda. O que eram 100 pessoas viraram 10 com robô, ou melhor, com automação. Com robô viraram 4. Agora com IA vira 1. É porque o robô, ele roubou a mecânica, certo? Que era mecânico, o robô roubou. Isso aí. Robô roubou, né? E agora a IA, ela veio para ser o robô, só que não de coisas mecânicas só, mas de coisas que são virtuais, cara. Processos que acontecem só no digital. Por isso que aí, indo agora para a resposta, né? O que eu preciso fazer para atualizar, né? Eu preciso parar de ser preguiçoso, procrastinador, né? Eu preciso parar de achar que a sociedade tem que cuidar de mim, o Estado tem que cuidar de mim, o dono do negócio tem que cuidar de mim. Eu preciso ser humano. E aí eu tenho feito até uma palestra interessante sobre... Antes de falar de inteligência artificial, eu tenho falado do que é inteligência. Porque o futuro para o humano tem que ser para aquilo que o humano nasceu para ser. Inteligente, racional, cognitivo, e assim por diante, criativo. Então, qual que é o espaço que sobra para o ser humano? Para criar, para desenvolver. O grande dilema que a gente tem na sociedade é que os seres humanos foram treinados para repetir processo. E aí, nessa história, eles ficaram viciados em subprodutos desse processo. Tudo que é muito rápido, né? Tudo que é rápido. E aí, a gente tem uma sociedade que ela é muito diluída. As pessoas só estão plugadas nos sistemas dependente deles. Só que quando você despluga desse sistema, dessa sociedade, você começa a falar, opa, eu existo. Aí você precisa ter o autoconhecimento, autodesenvolvimento e assim por diante. Então eu vou fazer algo que eu nasci para ser. O que eu nasci para ser? Aí você vai ter que descobrir nesse aspecto. Indo para soft skill, hard skill você vai ter que cada vez mais ser tecnológico e você tem que dominar a IA. Qualquer área vai ter que dominar a IA. Sendo soft skill, eu preciso descobrir quem eu sou de fato para exercer algo na vida, na sociedade ou no negócio. Onde tem a maior aptidão. É claro que a pessoa pode aprender algo novo, até relacionado a comportamento. Ela pode mudar esses comportamentos, né? Mas ela precisa saber quais são os comportamentos já existentes e os que ela ainda precisa adquirir, né? Também, o grande dilema é que a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento. Elas são ignorantes. Ignorante não é ser burro, tá? Ignorante é falta do conhecimento. Então, o que faz o povo perecer é falta de conhecimento. Então, o povo precisa buscar conhecimento. As pessoas precisam buscar conhecimento para que elas aumentem seu repertório e aumentem sua capacidade intelectual, racional e cognitiva. Com isso, ela vai se autodescobrir melhor, se autoavaliar, se autodesenvolver. E ela vai encontrar o seu lugar nessa história toda. A gente tem dados assim meio assustadores. 2030, a gente vai ter um déficit de 800 milhões de pessoas não qualificadas no mundo. Acho Ou seja, que a tem renda emprego. básica universal nunca foi tão necessária, né?
Pensar que o governo vai precisar de alguma maneira, você vai morrer. Ensinar essas A pessoas. gente precisa, de fato, ter base para conhecimento, fonte, melhor que a gente tem hoje, Aham. mas também pensar que vai ter gente que não vai aprender, cara. É. E aí, como é que a gente faz, né? Aí já começa a se falar de um monte de coisa. É, porque a gente já Renda tem- básica universal, a gente já pra tem a toda a família ter um desigualdade. dinheiro. Já existe a desigualdade agora, e sempre É. existiu. Você vai pra É. 1930, tinha desigualdade. É. Só que para você buscar equidade mínima, aí, cara... Uma das coisas que dá É para tão acreditar é que IA pode trazer a equidade, né? Vai depender muito de quem pivota a IA na sociedade. Eu quero ser um desses caras que pivota a IA para, de alguma maneira, encontrar caminhos Para para impactos trazer sociais, né? para impactos sociais. Isso. É o Desenvolver- motivo de criar Econ Lovers nosso. desenvolver Foi pra criar negócio. impacto social, É, de fato. Vocês têm um negócio que tem um projeto, tem um propósito, né? Isso. Então, além do propósito, lógico, vocês querem faturar, querem enriquecer e tudo mais. Mas, por trás, tem a educação para transformar pessoas e acessível. Sim. O grande desafio é que as pessoas vão ter que gostar de educação, né? Então, hoje a gente tem uma oferta de educação maravilhosa na internet. A gente não pode não ter do governo, a gente pode não ter das escolas privadas, porque Isso. Mas a no edu- livre acesso, porque né? a educação não evoluiu, o sistema educativo não evoluiu no mundo no geral. Né? Nós temos algumas soluções de novos sistemas educativos que são bons, mas na realidade nós preparamos ainda seres humanos para uma sociedade antiga. E num mundo novo, você ou projeta para o futuro ou você enterra no passado. O que a gente está fazendo com Sim. pessoas é enterrando pessoas no passado como uma educação antiga. Então, a melhor maneira é projetando para o futuro. E esse futuro, como é que vai ser? Pensando agora em soft skill. Por exemplo, vamos concatenar aqui. A gente vai deixar de ter enfermeira lá na frente? Se a gente pode ter um robô que é enfermeira com IA? Mais difícil. Possivelmente sim. Talvez a saúde pública, para aumentar a eficiência, Sim. para diminuir custo e A assim por divisão de diante. medicação, tem um farmacêutico que trabalha ali. Agora, né? você substituiria a enfermeira que vai atender a sua filha com algo que aconteceu no seu cérebro se você tem dinheiro por um robô? Não, Ou você vai querer ter um cuidado humano? um cuidado humano. Então, são coisas que a gente começa a conversar hoje para poder entender quais são as profissões dos próximos 20 anos, E mesmo isso a IA tudo- substituindo. Isso tudo porque a gente ainda tem medo do desconhecido. Quando isso ficar normal, Entendeu? Porque gente- quando ela entender que a enfermeira robô não falha, não erra o remédio, não perde o horário, não deixa de limpar a casa e não reclama, é feliz o tempo todo, aí a gente tem que pensar o quanto a gente é humano com isso. outro ser humano É isso. e abre mão de benefícios que a máquina nos dá para Sim. continuar compartilhando o outro. então, E aí, cara, É uma balança. isso é um mundo louco, porque assim, ó, não é todo mundo que pensa como você, ou como eu, ou como o Zezinho, ou como o João, ou Patrícia. Cada um tem um jeito de pensar, né? E aí vamos pensar assim, hoje tem lá selo Great Place to Work. Ah, essa empresa é uma empresa bacana para trabalhar. Por quê? Porque ela é humana, porque ela é aquilo, beleza. Essa mesma empresa daqui a 5 anos, por exemplo, pode estar lá com caixa vermelho e a única solução para os caras é implantar a IA e demitir 200 pessoas. a gente já tem Eles projeto. vão Acontece demitir? isso, né? Claro que vão, eles vão ter que sobreviver. A E gente, aí, como é que faz? a gente já tem projeto hoje na Entende? Goshen, por exemplo, que a gente substituiu 2/3 dos profissionais com inteligência artificial. 2/3 dos profissionais foram demitidos por conta de integração de inteligência artificial, que substituiu o processo deles. E você geralmente é esse cara portador de notícias ruins nesse sentido hoje. É. Porque, por exemplo, você está na Goshen, né? Na Goshen Land, Aham. e você também tem os seus projetos pessoais, aí, Aham. projetos que você já toca há muitos anos, como Aham. Positivamente, por exemplo. Aham. Você geralmente é o cara que traz essa notícia. Eu já fui muitas vezes esse cara de levar uma tecnologia, antes da IA, inclusive, Aham. e ver lá uma equipe de 40 colaboradores de Mercado Livre, quando o Mercado Livre lá atrás, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, Mercado Livre tinha perguntas e respostas de maneira muito precária, e a gente traz um robô para os caras e fala, ó, cara, isso aqui responde assim, 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 automatizado, faz isso. Aham. Cara, tô falando de 10 anos atrás isso, de 15 acho que é muito, mas é uns 10 anos atrás, você tem 50 pessoas que virou 5. É, total. Imagina como é que os caras me olhavam e falavam, pô, esse cara veio pra treinar a gente ou pra tirar a gente daqui, né? Poucas empresas tiveram a cabeça de falar, agora o que eu posso fazer com esses meus 45? Vamos treinar eles pra logística? Vamos fazer esse ajuste pra lá e pra cá? Cara, isso aí foi 1 de 10, tá? Os outros 9 demitiram. Total, E total. aí como é levar essas É, notícias? o grande ponto é que, além da notícia, né, ruim, a gente tem que fazer a pergunta certa. Tem 2 coisas que eu aprendi muito importante na minha vida na construção das coisas, né? A gente tem que escolher a guerra certa, porque guerra gera muito gasto. E quando eu falo guerra, não é só guerra bélica, é guerra, Sim. são cenários que a gente entra.
E fazer pergunta é fazer pergunta certa. Escolhas, até anotei aqui escolhas. As pessoas estão perguntando, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? A pergunta não é o que nós vamos fazer, é o que nós seremos. Porque o que nós fazemos já está trazendo a IA. Sim. E lá na frente vão ser mais subprodutos da IA. Ponto. Agora, nós temos que começar a pensar o que nós seremos com o mundo de IA. Porque a gente não vai parar IA. IA vai ser a revolução mais rápida da história da humanidade. Então, a grande pergunta filosófica nessa história é perguntar de onde nós viemos, aonde nós estamos, para entender aonde nós estaremos. E estar é muito associado a ser. Então, quem eu serei? A grande pergunta é essa. Porque se você vai ser substituído na maior parte dos empregos processuais básicos, cara, é uma dor de cabeça para todo mundo. A ajudante do lar, a enfermeira, o pedreiro, todas as operações básicas, né? Manutenções básicas, né? Processos industriais, qualquer coisa você imagina, até indo para e-commerce, SDR, gestor de processo de time, pode ser uma IA fazendo operação num plataforma de e-commerce hoje lá, que você só aperta o botão, ela cria a descrição do produto para você. Já faz tudo. Então, olha a foto, cria a descrição para você. A gente já tem profissões já marcadas para 2025 que vão ficar fadadas mesmo ao fracasso, a morrer, que é o copywriter, é o gestor de tráfego pago, é o cara que faz social media no geral. O editor de foto, cara, você pagava uma agência. Eu tinha agência que eu mandava lá 200 fotos diárias pros caras, numa operação de 50 mil SKUs no e-commerce, que são produtos únicos dentro do estoque ali. E eu mandava pra uma agência, os caras tratavam a foto e me devolviam. E era custo por foto. Eu vou na IA e falo, trata aqui, ó, esses 50 aqui pra mim. Um minuto tá pronto, melhor que o dos caras, mais rápido. E edição possivelmente em 2025 a gente já vai ver edição sendo feita 100% com IA, porque a gente já vê o software de edição tendo vários avanços com IA. Né? Você editar a partir de um prompt, você fazer corte de podcast, por exemplo, não só a derivação, mas a edição do podcast, ele entende os respiros, corta e entrega, ele altera a câmera. O que está faltando para a IA é ensinar ela mais sobre o processo racional de narrativa, de storytelling, criativo. Sim. E isso vai acontecer, porque as LLMs estão sendo treinadas e preparadas. Então, boa parte... Eu preciso de pessoas também, até voltando à parte que você menciona da inteligência, né? De pessoas, de seres pensantes para dar esses comandos, certo? E lá na frente, como eu falo lá na frente, daqui 2 anos, ela não é nem dar o comando. Ela já vai saber. Então, a pergunta ela vai ter as pré-respostas lá, só seleciona o que você quer e ela trata. A grande pergunta existe um gráfico que eu gosto muito, que eu levo nas minhas palestras, que é a curva de adoção das tecnologias. Na história das evoluções tecnológicas e revoluções industriais, o ser humano ele tem um padrão de comportamento. É uma pesquisa da McKinsey. O ser humano tem 5 fases ali na curva de adoção. São os early adopters, né? Mas a gente criou a Icon Lovers. Depois um dia a gente vai contar essa história de como foi essa criação toda, acho que vale a pena. Mas a gente criou usando a curva de adoção lá, dos early adopters. A gente chama os inovadores, early adopters. Que são os que no começo já querem adotar, os que não são, os que demoram, mas a média grande está depois, né, dessa curva. Não, a média, os inovadores são, se não me engano, 5 a 7%. Os early adopters são 12, 13%. Então, a gente está falando de 20% que estão, de fato, dentro da movimentação do mundo. Os outros 80% estão perdidos. Esperam acontecer. E se perdem. E aí eles vêm, se faz parte da tradição que eles estão acostumados, e assim eles adotam. Se você é um dono de negócio e não está nos 20%, a probabilidade do seu negócio morrer é altíssima. Se você é um profissional e tem carreira, e se você também tiver nesses 80%, a probabilidade da sua carreira você ser substituído é altíssimo. Então, a grande pergunta é: quem eu serei nessa história? A todo momento eu preciso ser uma pessoa que pega a novidade, me atualizo com a novidade, aprendo com a novidade. Tem muita incógnita para o futuro. A gente não sabe quais serão as futuras profissões de fato. Nós sabemos que tem as tecnologias convergentes. Com isso, a gente consegue ter alguma previsibilidade de quais são as próximas profissões, né? Exemplo, a medicina com tecnologia, né?
biotecnologia, né? Então você começa a cruzar conhecimentos, áreas de atuação, Prever, né? você começa a ver o futuro com algumas probabilidades. E aí você começa a falar, opa, então se tem uma profissão ali, eu posso gostar, e aí eu posso estar nesse lugar, né? Porque aí o ser humano escolhe muito pela vontade, né? Muito pelo eu gosto, enfim. Inclusive eu faço uma pergunta bem legal para os jovens, eu falo, aqueles que estão em dúvida, né? O que eu vou fazer de faculdade? Qual é a minha profissão? Né? Eu falo, cara, simples, você quer ganhar dinheiro? Você quer ser reconhecido? Ou você Saber quer o objetivo, né? ou você quer fazer algo pessoal, ou você quer fazer algo que te satisfaça? É um dilema. Porque esse é o dilema da história das pessoas em relação ao trabalho, né? E não vem com essa frase de trabalhe com o que ame, você nunca mais vai ter que trabalhar. Fala isso lá pro Neymar, lá, 50 dias de fisioterapia, igual um louco. Não, isso é loucura. Treinando igual um maluco, 50 mil chutes de falta. Nós somos muito mais complexos do que isso. Não é só trabalhar com o que ama. Porque chega no momento da história que você fica perguntando assim, tô ganhando bem? Tô pagando as contas? Tô tendo lucro? Tô podendo viajar? Tô podendo dar o que eu quero pro meu filho? Sim. Então, é muito do que quanto eu quero ganhar. Eu quero ser rico, quero ter dinheiro. Né? Então, a pergunta é, você quer trabalhar com o que vai te dar dinheiro? Você quer trabalhar com o que te satisfaz? Ou você quer trabalhar com algo que te traga reconhecimento? Teoricamente, as pessoas querem as três coisas. Querem as três. Mas nem todas vão conseguir ver as três coisas. Então, qual que é a balanceie prioridade? isso. Eu, por exemplo, amo 3D. Eu não me encontrei nesse lugar. Por N fatores. Eu fiz só cursos. Que eu também Ele já fiz. fez. Eu só fiz cursos de 3D. Eu também. Eu, por mim, trabalharia lá na Pixar e tudo mais. Mas... Cara, você tem noção? Eu nunca fiz curso, assim, de eu pegar meu dinheiro e pagar o curso. Geralmente eu fui estudar sozinho mesmo. Era por falta de recurso. Né? Porque eu não tinha vontade, ou era, não, eu sou bom. Pelo contrário, eu queria fazer, mas não tinha dinheiro mesmo. E aí eu ia pro YouTube, pra esses lugares, né? Mas um curso específico eu paguei. Foi o curso de Maia. 3D. Porque eu só fiz curso de 3D. Ir pra Pixar. Meu sonho era ir pra Pixar, sentar lá e ficar assim, cara, viajando, sabe? Isso aí. Qual é o próximo personagem? Deu pra ver que você criou esses personagens aqui. Então eu sempre sonhei em fazer isso, cara. Eu larguei. Porque... Falando nesses personagens, você viu a atualização do Illustrator que você pode pegar um vetor de um personagem e rotacionar com IA? Eu já vi. Se você jogar esse desenhozinho do astronauta no Ele faz Illustrator... os multiângulos, né? Ele vira... inacreditável. É surreal. Voltando aqui. São essas três coisas, entendeu? Então, acho que a primícia para as pessoas começarem a entender onde elas vão estar profissionalmente nesse novo tempo é revisitar esse conceito básico, né? O que eu vou fazer... Ou melhor, eu quero fazer para ganhar dinheiro, eu quero fazer para satisfação, eu quero fazer para reconhecimento. Sim. Porque esses pontos eles podem gerar pontos críticos na jornada. Você como dono de negócio, você como carreira, porque vários homens que eu conheço de negócio quebraram porque chegaram num ponto crítico. Não tinha reconhecimento, desanimaram, pararam de trabalhar, pararam de ter dinheiro, começaram a diminuir ou não fizeram uma boa gestão e quebraram. Ponto. Da mesma maneira na carreira, né? O cara tá lá feliz ganhando 20, 30 mil reais, mas tá de saco cheio, tem um burnout. Sim, um alto executivo, muita normal. gente, né? Tem muita gente que tem burnout. Muita. Burnout é só por conta do excesso de trabalho? Sim e não. Eu, por exemplo, trabalho pra caramba. Eu trabalhando com demo agora, eu trabalhando 3 vezes mais e sou feliz com isso. E tô 4, 5, 10 vezes mais eficiente. E tô muito feliz com isso. E eu fico muitas horas visitando a minha cabeça para perguntar, será que isso pode gerar um burnout? Mas eu tô feliz, eu tô em paz. Então não vai me gerar um burnout. Sim. Não é por conta do excesso apenas de trabalho. São os dilemas da alma, né? Das soft skills, né? O quanto tá pesado. O quanto tá pesado. Eu acredito que isso também está muito ligado a ter um propósito parecido. Você trabalha mais, mas o seu propósito está alinhado. Agora, quando você trabalha em um lugar onde o seu propósito não está alinhado com a empresa... Tem fit, né? Não tem fit. Acabou, já era. Aí você explode. E não é só fit de comportamento, claro. Não. Eu acho que tem o fit cultural. de coisa de hard skill também, técnico, sabia? Porque às vezes, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Você é um vendedor. E aí, pô, cara, você tira pedido todo dia. Aquele vendedor cresceu lá, sei lá, você trabalhou a vida inteira em loja física. Você tem aquela pegada do vendedor que liga pros clientes. Sabe aquele vendedor nato? Você fala assim, nossa, esse cara aqui vende pum em lata. Sabe esse cara assim? Beleza. Só que esse cara, sei lá, foi pro e-commerce. Mudou, agora tá no digital, tá aprendendo a ser um SDR, novas siglas, tudo em inglês, né? O comércio adora falar inglês. Aí tá lá, agora o cara é SDR, agora é um DBR, analyst, né? É um manager of sales, né? Aí tá lá vendendo na internet, no LinkedIn, fazendo prospecção e tal. Só que aí ele cai numa empresa que ela não tem agressividade de vendas. A hard skill dele é muito boa.
certo? Isso aí. O comportamento dele também é um comportamento de vendedor tradicional ali, o cara, beleza. Só que a empresa não tem aquele fit de comportamento que ele está acostumado para usar o lado técnico dele como ele sempre usou. Aham. Aí ele desanima. É. Então não é só no burnout over, né? Aquele Aham. negócio de too much, né? Aquele negócio, foi muito, né? Às vezes é pra baixo também. Às vezes os caras caem num novo estilo de trabalho. Cara, eu tava vendo uma reunião da geração Z, o pessoal brincando assim, reunião da geração Z, né? E aí um vídeo, a menina CEO faturando muita grana, assim. Cara, reunião é inacreditável. Você fala assim, não é possível que você é sério. Tipo, os caras sentados no puff, a menina com um Pikachu na mão, assim, conversando, mexendo no bichinho, trocando ideias sobre valores do EBITDA, do não sei. Eu falei, cara, uns moleque de 18 anos falando de EBITDA. Mas isso é importante lembrar que essa é a vírgula da geração Z, tá? Isso. Que a geração Z é uma problemática. Mas é muito na cara dos pais. É. Mas aí, eu acho que toda geração problemática na frente foi a geração anterior que causou zoou tudo. E aí, mas eu achei interessantíssimo, porque normalmente você vai pegar uma Ambev da vida, uma reunião dessa não é assim. Não, jamais. Os caras têm outra pegada, outro jeito de fazer. É quase quando você vai comer comida numa casa de gente rica chata. Você tem que estar assim, né? Comendo. Um talher pra cada coisa. O meu corporativo é a mesma coisa. Você tem que estar de Você tem ali o corporativo e tal. E E você pega uma geração nova fazendo as mesmas cifras em dinheiro, só que totalmente diferente, relaxado, os caras na paz. Não tô falando que eles não trabalham. E quer dizer que eles não sejam produtivos? Ou que eles não trabalham? Não é isso. Porque são produtivos e tal. Mas você falou do propósito, é algo interessante. Ou você vive por proposta ou você vive por propósito. Exemplo, uma parte da minha vida eu vivi por proposta, mas isso estava muito claro na minha cabeça. Eu sabia que eu não estava satisfazendo a minha vontade e nem estava buscando reconhecimento. Sim. Eu estava só pelo dinheiro. E tá tudo certo. Você precisa ter muito essa consciência dentro de você. Essa questão do time, do tempo. Por quanto tempo eu vou viver isso? Por dinheiro. Mas as pessoas não têm esse mas quem faz meta? Não faz. Mas as Quem pessoas... faz meta, meu querido? Você que tá assistindo a gente. Meta de vida. Não, e eu acho importante isso que você falou. Você sempre se avalia. Peraí, porque muitas vezes você tem que mudar a rota. Total. Então, se você tem meta, faz um Ontem eu planejamento. estava conversando com uma pessoa muito importante, ela fez uma pergunta bem interessante para mim sobre um dilema em relação a outro assunto da vida, e eu falei assim, por sorte, eu tenho uma mente muito lógica, então eu consigo organizar de maneira estrutural as coisas na minha cabeça. Então, é quase como ligar e desligar alguns interruptores. Então, nesse momento da minha vida, eu estou vivendo reconhecimento, satisfação pessoal e dinheiro. Então, nesse momento da minha vida, mas durante 15 anos, eu tive que ficar desligando alguns disjuntores. Por quê? Eu estou buscando reconhecimento num lugar que não me dá reconhecimento, vai dar crise. Frustração. Eu estou buscando satisfação pessoal, sendo que eu não tenho satisfação pessoal naquele trabalho, vai dar crise. Sim. Aí eu estou buscando dinheiro num lugar que não vai ter o meu retorno financeiro, vai dar crise. Então, ter essa noção desses 3 pontos básicos nessa gestão pessoal de carreira, de negócio, de trabalho, de projeto de desenvolvimento capitalista, eu tenho tranquilidade. Aí eu tenho até uma historinha legal que eu conto. Esses dias eu contei para um time novo que eu estou montando sobre a diferença de propósito e proposta. Legal. É bem legal. Você vê 3 caras numa estrada picando pedra. Um tá a 1 quilômetro do outro. Aí você tá andando, você passa no primeiro cara e você pergunta, o que você tá fazendo? Ele fala, tô picando pedra. Aí você passa no segundo, aí ele fala, eu tô construindo tijolos. Aí você passa no terceiro e pergunta, o que você tá fazendo? Aí ele fala, estou ajudando a construir uma cidade. Qual que é a diferença dos 3? É essa percepção de ser e de estar. O que eu sou e o que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo, né? Um entende só o que está fazendo, o outro entende o porquê está fazendo e o como está fazendo. Mas você percebe que nessa história, os 3 têm prazos diferentes? Sim. Porque o prazo para você picar pedra é eterno. Total. Vou ser esse cara que eu sou e tá tudo certo. E tem gente, cara, que é acomodado nesse nível. Tipo assim... Só não pode reclamar. Eu vou ficar aqui a vida inteira e é isso. Geralmente os acomodados reclamam, mas... Tem uma galera que tá lá e tá tudo bem. Eu vou ser esse cara a vida inteira, vou aposentar. O teto do INSS, se não me engano, não passa de 7 mil, né? 7 e pouco. Se eu tiver errado, depois vocês me corrijam aí. Mas olha só que interessante. O cara vai trabalhar a vida inteira
já sabendo que o máximo que ele vai ter, e é o teto, geralmente o teto não é alcançado por todos, né? Tô falando de teto. A média não é o teto. Então, eu tô falando do cara que vai ganhar, sei lá, 4 mil reais no mês, a vida inteira, e tá tudo bem. Tipo, tá acomodado. Ok. Tá tudo bem, Só entre que olha aspas, só, né? só que olha só, o segundo cara que você colocou aí, ele tem um prazo diferente. Construir tijolo ele não é picar pedra. Ele tem um prazo, porque ele tem um produto pra finalizar, concorda? Então ele tá picando pedra, mas ele precisa finalizar aquele produto. E o prazo é um prazo médio aí. Agora o cara tá construindo uma cidade, tá ajudando a construir um local. É bem diferente. Só que os 3 ganham o mesmo valor, fazendo a mesma tarefa, certo? Pro mesmo objetivo. Ou seja, só que os 3 têm o mesmo objetivo, que é picar pedra. Os 3 estão ganhando o mesmo salário. E os 3 têm a mesma tarefa. Que demora o mesmo tanto de tempo. Só que os 3 têm 3 coisas diferentes, pelo menos é o que eu percebo. Eles sabem quem são e aonde eles querem chegar. Então eles têm um prazo para aquilo. Se aquele cara não vai ficar a vida inteira fazendo tijolo. Ele quer chegar em X tijolo para terminar. O primeiro não tem nem prazo. Então acho que o grande negócio aí seria... E o terceiro ele tem uma noção de propósito, né? Então, possivelmente esse cara vai ser o líder dos outros 2 a curto prazo. Sim. E o segundo, se desenvolver um pouco mais a mentalidade dele, vai se tornar o que constrói cidade e também vai se tornar líder. Agora, o primeiro, se não mudar a mentalidade e o seu posicionamento cultural ali, ele vai continuar picando pedra a vida inteira. A Clarissa aqui fez muita entrevista a vida inteira. Eu acho que ela deve ter entrevistado, assim, para o mesmo cargo, sei lá, 50 pessoas, por exemplo. E aí você pode falar muito melhor do que eu, mas imagina, para o mesmo cargo, mesmo salário, tudo igual. Ela entrevista 50 pessoas diferentes e, cara, é impressionante como tem... Parece que não. Eu deveria falar que são 50 pessoas totalmente diferentes, né? Mas parece que 30 são as mesmas. Ou não é? Picando. Mas perceba, olha que interessante, para onde foi a nossa conversa. A gente começou falando de IA, falando de algumas coisas técnicas de IA, e a gente foi para onde? Para o ser humano. Exato. Por isso que uma das palestras que eu tenho focado muito é o que é inteligência. Porque se eu não entender o que é inteligência, eu nunca vou dominar a inteligência artificial. Porque inteligência artificial é a artificialização da inteligência. Inteligência é um processo de desenvolvimento cognitivo, lógico, racional da informação e do conhecimento. De novo, inteligência é um processo racional, cognitivo e lógico do conhecimento e da informação. Então, se eu tenho informação e desenvolvo a informação para se tornar conhecimento, eu aumento a minha capacidade de inteligência. Assim, eu consigo trazer soluções, ser criativo, ser uma pessoa que produz para essa terra, produz para a sociedade, produz para o Estado, produz para a família, produz para a vida própria. E aí a inteligência artificial, ela nada mais é do que uma artificialização daquilo que nós já somos. O ponto é que as pessoas, elas pararam na informação. A gente, inclusive, tem o termo mais... o termo adotado para 2024 foi o brain rot, que é cérebro podre, apodrecido. Por conta do excesso de nada. Eu já tenho falado isso já tem alguns anos. Sim. Excesso de nada. É tanta informação que a gente... Lembra do NPC do TikTok? Do TikTok. Milho! Flor! Caramba! Esse é o excesso de nada. Então a gente emburreceu a humanidade com o excesso de informação. E aí não desenvolveu de fato conhecimento aplicado, muito menos a aplicação da inteligência, ou seja, uma cognição avançada, né? Um repertório amplo. Então a gente já tem vários dados, como eu já falei, dos 800 milhões de pessoas não qualificadas em 2030, a gente já fala dessa geração com um problema de 40% menos vocabulário do que a mesma geração há 100 anos. Sim. Ou seja, nós temos um problema sério de que as pessoas não estão se desenvolvendo como seres humanos. Elas são pessoas num sistema. Sim. E aí, no fim, tudo vai ser... A nossa conversa vai levar para essa filosofia de onde nós estamos, para onde nós estamos indo, quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos. Sim. Essa é a grande pergunta. Porque a tecnologia vai substituir conhecimento, porque conhecimento virou commodity. A tecnologia, a IA, né, a inteligência artificial vai substituir a habilidade, porque a habilidade virou commodity. É o chá, vai subir. Conhecimentos, habilidades e atitudes. É isso aí. Conhecimentos, habilidades e atitudes vão ser substituídos. Como é que esquenta o coraçãozinho do RH? E agora? E agora? E agora, hein? Clarice deve estar cheia de perguntas. Como esquentar o coraçãozinho? Na verdade, eu queria que o Marcelo, ele já falou, né, várias coisas que servem como dicas, mas
na prática, né? Legal. Consegue dar 3 dicas pro pessoal, falar, opa, me vejo nesse cenário, eu vou perder meu emprego, ou, nossa, eu não sou essa pessoa curiosa, tem chance para mim? Tá, legal. A primeira, para dar esses processos práticos, primeiro já tem que ter a consciência de que se você não se integrar nesse mundo de inteligência artificial em 2025, a Já probabilidade tá de você ser atrasado. substituído em 2025, 2026, 2027 é altíssima. Sim, Ponto. Você, dono de negócio, vai perder o seu negócio. sim. Você que está tendo tua carreira vai ser perdida. E você que está começando a sua jornada, você não vai ter, você não vai conseguir concorrer. Porque os poucos que estão entrando em A vão estar à sua frente a passos largos. Sim. Então essa é a primeira consciência. Agora, como eu me desenvolvo, né? Então o primeiro ponto é entender o básico de inteligência artificial, né? Para poder começar a colocar ela na prática no dia a dia. Você precisa criar uma rotina de IA. Então o primeiro ponto é legal, entender hein? que tem os níveis de IA, de aplicação de IA. O primeiro nível é o nível individual. A gente tem um estudo disso, né, para negócios. Então, o primeiro nível é o nível individual e não é só usar o ChatGPT de maneira burra. Todo mundo tá achando que é super inteligente porque usa de maneira burra o Exato, ChatGPT. eles acham que isso é suficiente. Não. Isso é legal. É que transformou o GPT no Google, né? O Google tá Pergunto perdendo pra ele, como pesquisa. fazer Pronto, meu eu bolo sei de mexer com cenoura. IA, já Inclusive, tá coloca lá que é a nota máxima de conhecimento. Inclusive tá te emburrecendo mais, porque antes você processava a informação do Google, agora você não processa mais a informação do Google. O ChatGPT processa para você, ou o Perplexity processa para você, e você tá se achando super inteligente. Uma coisa que eu faço muito com a minha Você tá filha. ficando burro ao longo do tempo. Eu faço muito com a minha filha, porque ela tá com 11 anos, né? E ela é super nerdzinha ali e tal, e aí ela fala assim, vou pesquisar isso aqui. Aí eu vou lá, pego o histórico de pesquisa dela no computador, tá lá. Quem foi Alexandre o Grande, por exemplo, tá estudando lá. Aí vem a resposta inteira, ela tá satisfeita já. Eu não, cara, eu tinha que ir lá pesquisar se aquilo que eu vi era verdade mesmo. Aí o que eu faço com ela? Conceito bereano, né, de mais de 2000 anos aí da Bíblia, por exemplo, né? Os bereanos eram excelentes porque estudavam tudo que era no passado, né? Pra saber se era verdade ou se não era verdade. Essa era a excelência desses caras. Então, buscar saber se é verdade ou não te exige esforço, cara. Te exige cognição, te exige comparação, né? Raciocínio lógico, ou seja, inteligência. Aí o que eu faço com ela? Eu falo, ó, beleza, você pesquisou, ele te respondeu. Agora, só de raiva, vai lá e faz a pergunta falando que ele tá errado. Aí ele responde, você está completamente certa, porque ele tem um viés de agradecimento, né? De você ficar feliz e tal. Viés de satisfação. E aí, ela vai lá, pergunta e não é. Mas ele falou, eu achei que era outro. Eu falei, tá vendo? Não, mas vai chegar um tempo. O que eu quero que você faça? Eu sei que vai chegar um tempo que ele vai resolver isso definitivo, né? Mas o que eu faço? Eu falo, ó, agora você vai aqui, vai pesquisar. Porque eu quero que você escreva com as suas palavras. Eu não quero que você escreva as palavras que ele te deu aí agora. Ok, lá na frente eu sei que você é inteligente o suficiente pra isso, mas me escreve. Me fala o que você entendeu disso. Porque daqui a pouco é um copy-cola, cara, tão grande que não pensa mais. Você falou uma frase que eu acho que é um pouco perigosa. Exemplo, eu sei que você é inteligente para fazer isso. Não. Porque se inteligência é o processo racional, lógico, cognitivo, como que a pessoa inteligente, se ela não está raciocinando, nem desenvolvendo a parte lógica, muito menos a cognição. Precisa se tornar inteligente para fazer isso. Então, o ponto eu lembro que lá em 2016 eu vi uma matéria, quando a gente já estava vivendo o início do excesso de conteúdo no Facebook. Eu lembro que eu tive um dos 5 maiores portais do Brasil, de jovens. E aí a gente produzia 24, 25 conteúdos por dia no Facebook, na fanpage. Olha a loucura. Na época já. E nessa mesma época eu vi uma matéria bem interessante. Brasileiro acredita dominar a informação de uma matéria, o assunto da matéria, lendo apenas a headline. Tipo, era tipo assim, mudou nada. Quase 70 e poucos % dos brasileiros acreditam que dominam do tema só por ler a headline. A gente briga com a família por causa da headline, né? Tá tudo beleza. Agora vamos para o tempo atual, 2024, depois de 8 anos. Brasileiro acredita que domina a informação só pelo fato do chat responder aquilo que ele está buscando. Então o problema é, eu não estou mais raciocinando a informação. Eu não estou mais processando a informação. Ela não está se tornando conhecimento. Conhecimento tem que ter profundidade e largura, tem que ter domínio. Mas como adquirir domínio? Porque você falou do nível 1, individual. Continua respondendo a pergunta da Clarice. O nível 1 individual é esse. Aí o nível 2 pergunto para ele. Então o nível de uso de inteligência artificial é individual, o nível 2 é processual, o nível 3 é entrega de valor,
ou atualização de valor em relação àquilo que é produto ou serviço. Nível 4 é quando eu tenho um produto 100% centrado em IA. E o quarto nível é quando eu Quinto sou... nível, né? O quinto nível é quando eu sou o desenvolvedor em IA, que aí são os desenvolvedores. É o cara que gerou a IA, né? Ou o cara que é o técnico da IA. Cria um agente complexo e tudo mais. E não só o agente, mas o cara, exemplo, vamos pensar de maneira complexa a IA. Eu compro um computador de 30, 40, 50 mil reais para ter capacidade de processamento, e baixo uma Llama da vida, uma LLM, instalo, e aí eu vou fazer uma solução específica com essa IA. Eu vou treinar ela para poder reconhecer padrão de tosse do ser humano, para identificar previamente probabilidades de doenças pelo som da tosse do paciente. Agora, entende? Aí o desenvolvedor que faz isso é o nível 5. É o nível 5. Marcelo, agora não tem como eles chegarem no nível 5 Não se precisa ele não che- fizer o primeiro. Não tem Não como. precisa nem chegar. Não precisa chegar. Pra chegar no segundo, terceiro, que seja. Eu acredito que todo ser humano vai ter que chegar no nível 3. 1, 2 e 3. Tá. Agora como? O como é aprendendo o que é IA, como usar IA e criar uma rotina para aplicar IA. Um exemplo prático aqui. A gente falou de LLM aqui. E LLM significa Certo? Large Language Model. É um O grande... ChatGPT é uma LLM. certo? O ChatGPT tem várias LLMs. Quando você Isso. entra nele, você Tem o escolhe a 4, LLM. tem o Mini, tem o... Enfim, tem várias Você LLMs. escolhe ele, é certo? isso. Então, LLM nada mais é do que um complexo de algoritmo que resolve problemas complexos. Entendeu? É isso. É uma fórmula matemática muito bizarra Sim. que resolve problemas complexos do homem. Né? Ou seja, é o processo lógico da inteligência. Mas tem uma por exemplo, você tem lá uma LLM que é de imagem, É isso. tipo Midjourney. Aí a gente fala dos modais, Mas né? tem vários módulos lá dentro. Você tem uma LLM modal ou multimodal. Uma LLM modal é uma LLM que só faz imagem generativa. Uma LLM que faz vídeo generativo. Uma LLM que faz texto. Ou seja, construção textual. Uma LLM que faz só áudio. Uma LLM que só reconhece padrões de sentimentos pelas expressões faciais. E assim por diante. E aí cada LLM, ou melhor, todas as LLMs, elas trabalham com técnicas de programação de Deep Learning ou Machine Learning, ou as duas. Né? E aí Deep Learning e Machine Learning nada mais é do que aprendizado de máquina, né? Ou aprendizado profundo. É como o ser humano aprende. Isso foi desenvolvido já tem quase 100 anos. Sim. Né? Então a gente tem essa lógica matemática aplicada na tecnologia para nada mais, nada menos do que espelhar como o homem aprende e como o homem se O tempo desenvolve. todo ela está tentando ser mais próximo do que o nosso cérebro de fato. Que é o que a gente chama de rede neural. Isso aí a gente cai de novo naquele negócio que é a base da pergunta da Clarissa, que é como fazer isso. Cara, se você não tiver vocabulário, Acabou. você já tá morto. Já tá Não, e assim, até pegando o gancho que você falou, Mário, sobre a nossa filha, ela ainda tem essa vantagem de ter um pai que vai ali e cobra. Mas e quem não tem? Aí uma das coisas que eu sempre falo no processo de carreira é o quê? Colhem alguém que já trabalha na área, conversa, não precisa ser necessariamente o seu pai, né? Mas um outro profissional, vá atrás de um profissional que já entenda e possa te auxiliar. Porque no começo, acho que para essa pessoa que não tem essa noção, que não teve muitos recursos, fica um negócio assim monstruoso. Meu Deus. É o que eu tava falando do vocabulário. Parece complexo. Porque né? quando eu falo que se você não tem vocabulário, você já tá morto, é literalmente o que você tá Você tem falando que se agora. cercar de pessoas Porque, ó, que o Marcelo possam citou aqui também contribuir. LLM. Eu acho que tem que saber o que é uma LLM. Você tá aqui, você quer descobrir o que você é. O Marcelo vai ter uma surpresa pra vocês no final aqui, mas olha só. Não, mas o como vai ser essa surpresa. Como pode ser essa surpresa? Fica até o final que você vai entender. Mas olha só que interessante. O como prático, né? Mas a gente falou de LLM, a gente falou um monte de coisa. A gente tá falando de termos que são técnicos aqui, certo? Modal, tal. Só que tem uma palavra que você falou aqui, e que eu queria pegar o gancho dela, pra gente entender aqui. Você tá falando de 5 passos, como fazer e tal. Se você não sabe o que é generativo, acabou toda essa conversa aqui. É isso aí. Tipo, aí você fala, cara, mas eu não sei o que é generativo, então acabou? Acabou. E quem sabe o que é generativo? Quem lê. Quem lê? Ou seja, a gente tá voltando aos primórdios, Então, cara. antes desses Se 5 você níveis... não lê livros, É isso se aí. você não tá acostumado... Eu não tô falando de ter que ler capa dura, não, cara. Pega o Kindle aí, se eu tenho 5 mil livros num pedacinho assim de dispositivo. A questão é, quem não tá
habituado à leitura não consegue interpretar texto, Marcelo. Quem então, não interpreta texto... Esse é o problema. E eu tô falando de hard skill, não tô falando de soft skill, porque interpretação de texto é uma hard skill. É você aprender a ler e extrair a Mas ela informação. só é desenvolvida se você tiver tiver soft skill. Mas aí acho que é a base de tudo, né? Tô ligada. Acho que é a base de tudo, mas você precisa entender, porque, por exemplo, a gente fala de IA aqui, a gente pode estar falando de uma IA generativa, a gente pode estar falando de uma IA que não é generativa, aí eu tenho diversos outros tipos de IA, mas tudo que a gente está falando aqui praticamente está pautado em IA generativa. Mas se você não sabe o que é um generativo, acabou. Eu posso falar 50 mil outras coisas aqui que não vai sair do lugar. Por isso que eu falei antes dos 5 níveis, desenvolvimento da inteligência. E a desenvolvimento da inteligência é leitura... colar em pessoas que são... Colar em pessoas, novos ambientes. Isso. Mas exemplo, eu moro na quebrada, não tem mesmo, é difícil. Eu entendo isso. Participa de comunidades na internet. Hoje não tem faculdade, Exato. Mesmo na quebrada, tem uma galera que já. você junta pra fazer isso. Não tem. Pô, o pessoal do Jornal Falcões deve ter alguma coisa na quebrada aí certeza. de São Paulo fazendo isso. Vocês estão sempre fazendo coisas aí à frente do seu tempo, né? Mas hoje exemplo. você encontra comunidades na internet, começa a participar de comunidades na internet, gruda em pessoas que estão pivotando o assunto no Brasil hoje. Não, e acesso no celular todo mundo tem. Começa a procurar maioria. no Instagram, ao invés de ficar rodando lá, no TikTok, enfim. É isso. Você consegue... Mas é por isso que no começo da conversa eu comecei falando que pessoas são preguiçosas, procrastinadoras. E aí primeiro tem que mudar a sua mentalidade para de fato entrar nesse universo novo. Vício do lazer roubou o vício do estudo, né, cara? Porque no início pode ser algo que não vá gerar aquele prazer que você está acostumado, mas é uma questão de disciplina, né? Mas isso, o Mário falou uma frase muito boa, o vício do lazer roubou o vício do... Estudo. O vício do prazer roubou o vício do estudo. Por quê? Porque o vício do prazer é vinculado a dopamina curta. Ganha os cursos, são shorts. Exato, olha as redes sociais, shorts, TikTok, é tudo rápido, cara. E o vício do estudo, ele é ligado à dopamina longa. Por isso que tem que, antes de entrar nesses 5 níveis, cara, quem sou eu, velho? O que eu tô fazendo nessa terra? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu comecei, 2019, eu fiz o meu plano de 10 anos. Dos meus 30 aos meus 40. Eu tava com 29. Falei, caramba, vou fazer 30 anos. Eu não entrei na crise dos 30. Eu comecei a refletir. Quem serei eu aos 30 para projetar os meus 40? Sim. Aí eu peguei e fiz um planning de 10 anos. E aí lá eu desenhei todos os anos as minhas macro tarefas, né? Macro objetivos, sonhos. E aí depois eu fragmentei por ano. E aí eu tinha esquecido. No primeiro ano eu lembrei disso, né? Eu coloquei como objetivo, mapeei isso aqui, só que não fiquei revisitando os próximos anos, porque veio o Covid, depois eu entrei numa crise de ansiedade porque eu perdi meu pai na Covid. Então, muita coisa aconteceu comigo. Só que eu revisitei agora, eu lembrei agora, antes de finalizar, eu falei, caramba, deixa eu ver esse negócio. E aí eu fui ver, eu tinha colocado objetivo de faculdade, de leitura, de um monte de coisa. Sim. E eu fiz 3 vezes mais do que eu tinha colocado. Em tudo. Nossa, que bom. Em recurso, em leitura, em estudo, em negócio, em tudo. Aí eu falei, caramba, então eu vou refazer os meus próximos 5 anos. Porque quando eu chegar perto dos meus 40, o que eu vou fazer? Vou planejar os meus próximos 10 anos, os 40 aos 50. Inclusive viagem. Vou levar a minha esposa para tal lugar. Levei. Viajei para Argentina, viajei para o Chile, viajei para a Europa, estudei, li mais de 100 livros, fiz faculdade, fiz alguns cursos, fiz Fast MBA, fiz tudo. Então, o ponto é, quem sou eu nessa existência? Né? O ponto é que a gente não consegue ficar no que você trouxe algumas vezes, do autoconhecimento, autodesenvolvimento. A gente vai levando a vida, deixa a vida me levar. Isso. Vida leva. E você precisa estabelecer prazos, né? Isso é importante, porque senão aquilo que, como você falou, você fez um planejamento de 10 anos e você conseguiu revisitar e ainda se surpreender porque fez a mais do que você havia colocado. E aquela pessoa que não faz nada disso? Será que ela alcança o objetivo mínimo? É porque a mentalidade dela ainda... É chato e difícil falar sobre isso, né? As pessoas são medíocres. Sim, essa é a realidade. Medíocre... Você fica ofendido quando você escuta a palavra medíocre, porque você está na média. Exato. Essa é a realidade. E estar na média é na média para baixo. Eu sempre falo que a média... Ela não é, eu falo isso sempre em casa. A média não foi feita para separar a briga dos bons. A média é para falar daqui para baixo, né? Daqui para cima. Ninguém fala assim, tô na média. Na escola, quando eu estudei minha vida inteira em escola pública. Quando ninguém falava assim, como são suas notas?
eu não falava assim, elas são acima da média. Eu tinha notas ótimas, mas a questão não era essa. A questão é, quando você pega um boletim de escola pública, da molecada, que era o meu ciclo de amizade ali e tudo mais, meu ciclo de amizades, a maioria da galera ficava assim, eu preciso ficar na média pra passar. Olha aí, olha essa frase. É eu isso. preciso ficar na média pra passar. Então, o teto da cabeça da pessoa é assim, da média pra cima é lucro. Mas a média ela foi feita pra separar os ruins dos bons e não colocar a briga entre os bons. Porque a briga entre os bons não tem média, o céu é o limite. A briga dos ruins é que tem média, porque você fica assim, da média pra baixo, essa linha aqui pra baixo é onde eu não posso ficar. Então eles ficam mirando no ruim, né, no copo vazio ali. Mas acho que a gente é treinado pra isso desde que nasce, mas não, mas natural, porque aí a gente poderia ir pra outras conversas, fazer outros podcasts. A gente pode vir aqui sobre teoria da economia, a história da humanidade, o berço da filosofia. Sim. São assuntos que, se você começa a adentrar e se apropriar, você começa a se entender na história. Mas de algum modo eles vão cair na IA, entendeu? Aí vai chegar na IA. O ponto é que antes de chegar na IA, se as pessoas entenderem quem elas são e a complexidade do que são, elas vão dominar a IA, porque o futuro vai ser daqueles que entendem quem são, porque elas vão dominar aquilo que existe. Quem não entende quem é, onde tá, pra onde vai, whatever. Vai pra qualquer lugar. Não tem destino, entendeu? A história da meta é tipo assim, sonhos são metas com datas. Ponto. Quero comprar um carro que custa 50 mil reais. Ganho quanto? Se eu economizar R$1.000 por mês e diminuir meu custo de vida para... eu ganho 5 mil, por exemplo, e diminuir meu custo de vida para 4, eu vou juntar 1.000. Aí daqui 10 anos eu vou ter 120 mil reais. Bom, então se o carro custa 50 mil, em 5 anos eu posso comprar. Aí as pessoas falam, mas eu tenho preguiça, eu vou procrastinar, né? Isso aí. Eu vou pegar o quê? Crédito, consórcio. Aí o que acontece? A pessoa se endivida. Então, o ponto é começar a colocar essas metas, fracionar ela no tempo e desenvolver paciência. E aí se desenvolver nesse tempo. Sim. E aí sim você de fato vai ter e vai alcançar aquilo que você está colocando como objetivo, entendeu? Uma das coisas que eu recebo bastante, né, atualmente, são currículos de pessoas para... Intrometida. Querendo participar. Mas de pessoas mais velhas e que querem fazer transição de carreira, mas ficam assim muito... assim, num dilema da questão financeira, porque onde ela tá, ela consegue ter um salário que atende às necessidades, agora, se ela muda de carreira, isso diminui. Então, eu atendo muitas, né, eu recebo muitas pessoas que já têm uma idade mais avançada, vamos dizer, depois dos 40. Dos 40, e que querem fazer essa transição, e aí, e aí não fizeram essa autoavaliação. Opa, quem eu sou, onde eu quero chegar. Mas aí, olha, você trouxe algo maravilhoso. Eu tenho uma ótima notícia e ou melhor, tenho uma péssima notícia e uma ótima notícia. Qual vocês querem primeiro? Pra ótima. Vai. A ótima notícia é que a galera dos 40 anos para mais tem muito mais vantagem da galera do que tem 30 anos para menos. Maturidade. Né? Com IA. Eu vi uma pesquisa porque o poder de vocabulário delas é muito maior, o poder de repertório delas é muito maior, o processo sabe cognitivo... perguntar melhor, né? Então, o uso de IA vai ser muito mais em vantagem para quem está querendo se reposicionar, se atualizar e tudo mais, desde que se entenda e se coloque nesse lugar. E aí, a péssima notícia, ela é muito boa para quem eu falei dessa boa notícia. O Brasil vai ser o país mais velho do mundo nos próximos 15 anos, 15, 20 anos. Nós vamos ter mais pessoas velhas do que pessoas jovens. Se liga, Canadá. Tá vendo aí? Se liga. Então, assim, a grande problemática é nós paramos de gerar filhos. Isso é um problema, tá? Não estou falando economicamente como algo bom. É um problema porque se essa galera não se desenvolver, a mão de obra vai diminuir, vamos ter mais gasto e o país vai ter uma economia muito mais fraca, né? E vários problemas. Dependendo do governo que tiver ainda... A aposentadoria esquece, gente. E aí é um problema. Com o IA vindo, existe uma possibilidade muito grande dessa galera entrar e serem mais eficientes para a sociedade, para o mundo e para si, para suas famílias, com as suas capacidades, porque a galera de 40 a mais tem recursos que a geração de 30 para menos não encontrou ainda. Vou dar um exemplo prático aqui. O pai da Clarissa, ele é literalmente
uma Barça ambulante. É. Parece que ele carrega dentro da cabeça dele 50 livros da Barça, E o todas as GPS enciclopédias. também. GPS, cara, é impressionante. Se meu Waze apagar, eu confio nele, literalmente. Sem Inclusive, ele estar já lá, eu ligo e aconteceu, falo, né? cara, onde já tá o lugar? Olha pra direita, você tá vendo um prédio assim? Tô. Eu falo, mas tem quantos anos que você não vem aqui? Ah, faz uns 20, mas eu tenho uma noção. E ele fala, vira pra esquerda, vira pra direita. Mano, eu chego num lugar, é impressionante, assim. E ele sabe tudo de todos os assuntos. Sabe aquele cara globalizado, nível mora, assim? Então, você vai num museu com ele, você tá lá vendo um quadro, aí eu nunca vi o quadro na vida. Ele também não, isso que é interessante. Aí ele olha o quadro e ele fala, cara, mas essa técnica aqui, desse quadro, deve parecer com aquela técnica daquele outro, que não sei o que. Isso aqui é da Sistina. Falou, não é possível. De onde que ele tirou isso, cara? Aí eu vou pesquisar, aí eu, nerd, pego meu celular, Google Lens, jogo lá, já dá o quadro, Google Art e tal. Tudo que ele falou sem Google. Ou seja, tipo assim, o cara é estudado, pesquisou a vida inteira. Só que ele parou no tempo, é um cara formado em design gráfico, que fazia artes da época do Washington Oliveira, essa galera toda aí, sabe? Das propagandas que ganhavam os seus leões lá e tal. Trabalhou na Abril. É incrível, trabalhou na Abril e tudo mais. O cara é super estudado, super conceituado na parte de arte. Só que ele parou no tempo. Ele não consegue mais abrir nada que não seja CorelDRAW. Então ele já tá lá com seus mais de 50 anos. Ele não consegue fazer... Tem o quê? 60, né? Seu pai, né? 70 e pouco. Tá, Vai fazer tá com 70 anos. 75 anos. Aí você imagina, o pai dela é um cara que continua sendo o mesmo cara, estudioso, aprende toda hora, ele vive lendo e tal. Olha que interessante. Ele não tem mais a capacidade de abrir um Photoshop com a molecada de hoje, em 5 minutos fazer uma arte incrível, usando todas as técnicas atuais, certo? Só que ele tem todos os conceitos do que é um branding, do que é uma tipografia. Ele faz a tipografia na mão. Aí então você imagina, o cara conhece todo esse negócio. Quando ele para numa IA, ele sabe dar o comando exato, uma vez que ele aprende que são prompts. E o Midjourney faz artes pra ele que eu não tenho capacidade de executar, cara. Não, fora que as próprias ferramentas estão se atualizando com IA. A gente vai ter atualização em 2025 da IA entrando no sistema operacional e na operação dos softwares. Então isso Tipo, é algo... Corel, sim. Total. Então, hoje ele não precisa mais da técnica do Photoshop, você tem noção? Agora. Ele simplesmente abre e fala, mas o prompt dele é incrível. Daqui porque um ele ano... sabe a técnica, ele sabe tudo. O que perguntar, entendeu? Daqui um ano, 2026, 2 anos, 2027... a gente vai começar a ver coisas que nem a gente via em ficção científica. Tony Stark comandando Star Trek e assim por diante. Então, é um mundo complexo, mas só para mentes complexas, sabe? Eu acho que esse é o ponto, né? Pra gente sintetizar Estudar bem. Nunca foi tão importante. Ser humano nunca foi tão importante, né? Eu vou dar um exemplo prático, né? Cara, é muito chato. Olha, eu tenho preguiça de sentar numa mesa que não tem assunto. Juro, minha bateria social não dura, porque o povo fala de qualquer coisa que não seja interessante, curioso. O povo fica falando das mesmas coisas, das mesmas maneiras, os mesmos assuntos e na maior parte do tempo fofocando a vida dos outros. Isso é uma vida inútil. Se eu não sentar numa mesa para aprender e para compartilhar, não faz sentido eu estar nela. E não quer dizer que você não tenha lazer. Não, isso é Se lazer. diverte pra caramba. Da mesma maneira o trabalho. Quando o trabalho é algo proposital para você, se torna propósito de fato, intencional, de fato ele vai ser menos cansativo. Da mesma maneira o conhecimento e o estudo. Pessoas que são preguiçosas, procrastinadoras, medíocres, elas, lógico que não vão ler livros, é lógico que elas não vão desenvolver o intelectual, e é lógico que elas vão ser dominadas pela IA. Pessoas que, de fato, desenvolvem a curiosidade, o interesse, o conhecimento, o estudo, são essas que vão dominar a IA. Então, o dilema existencial está aí. Porque a gente poderia falar de todas as atualizações de ferramentas aqui, não é uma questão de atualização de ferramentas, de IAs. A gente pode ensinar tecnicamente a usar IA? Pode. A gente até, inclusive a surpresa vindo aqui, né? A gente vai ter o curso no Econ Lovers de start de IA. Para qualquer pessoa, qualquer área. Só que é a oportunidade de virar a chave mesmo, né? Se fosse o caso, é que as pessoas têm preguiça, se tivesse um curso desses, as pessoas não iriam assistir, que é filosofia. Filosofia é algo que tem que ser fundamental para as pessoas. Você tem que aprender a perguntar o quê, o básico da filosofia. Né? O básico da filosofia. História básica. O Murilo Gun que fala muito sobre isso, que ele fala do você... ele tem até, acho que se não me engano, um curso, que é você voltar a ser criativo. Porque as crianças são criativas. Você dava um papel pra criança e ela nunca viu um alienígena na cabeça dela. Ela nunca viu. Ela criou dela. A gente é recheado de informação o tempo inteiro, são sempre as mesmas informações, tudo coordenado, a mídia toda coordenada, a imprensa, tudo é coordenado, né? Tudo um ataque coordenado na sua cabeça, de tudo igual, tudo igual. Em algum momento você não consegue mais criar. Você só reprocessa algo que você viu. Tem um vídeo antigo do macaquinho.
que, né, ele também vai lá para pegar banana, apanha. E aí vão trocando os macaquinhos. Explica, essa história é legal, explica ela. Não, e tem aí, uma escada, né? Como isso, é que tem uma escada e aí tem lá as bananas e ele não pode pegar essas bananas. E já tem alguns que já sabem que não pode pegar. Então, toda vez que o macaquinho sobe para pegar, ele apanha. Então, ele vai sendo conduzido a isso, ou seja... Mas teve uma origem, né? Eu acho que são 3 macaquinhos, né? Isso. E aí eles vão pegar a banana e eles apanham. Aí eles não sabem o porquê que estão apanhando. Eles apanham. Aí eles começam a um vigiar o outro, né? Ó, se fosse pegar banana, vai ter pancada aqui. Porque eles não querem mais apanhar. Então, quando eles o outro chegam vai com, subir, né? com vontade de... né? Aí toda vez que chega um novo, ele não vai sabe passar dessa pelo história mesmo ainda. processo. Então ele chega com a mente criativa. Ele chega e ele fala, pô, tô com fome, vou pegar banana, né? Ele tem soluções claras e óbvias. Ele vai fazer o óbvio. Só que na hora que ele vai fazer, ele apanha porque os de trás já apanharam antes. E aí começa, depois de um tempo, eles trocam todos os macacos antigos e só ficam macacos novos, que não sabem o porquê que apanha. E não sabem por que não pode pegar banana. Aí eles nem tentam mais. Por quê? Porque eles falam, cara, eu não sei o porquê, mas desde que eu cheguei aqui, ninguém tenta pegar essa banana. Tem né? outros vídeos Não, tem de outros. consultórios Nem onde De as seres pessoas humanos levantam, levantam, senta. Daqui a pouco a pessoa tá levantando elevador, sem né? saber. Do elevador, então. Exatamente. Aí que tá. Nós somos integrados num pessoa sistema, não né? pensa, A sociedade evoluiu e esse sistema padronizou as coisas, né? Sim. Inclusive o ser humano. Então você tem que ser fora do padrão, você tem que sair do padrão. Se você esse mundo futuro que já é presente, ele é muito complexo e dinâmico. Nós precisamos voltar a ser complexos e dinâmicos. Porque aquilo que estiver dentro de padrões, a máquina vai substituir. Aquilo que for muito padronizado, a inteligência artificial vai conseguir fazer com muita facilidade. Se a gente já tem IA sendo apontada como mais capaz do que um cara PhD em 2027, imagina... Você tem clientes de e-commerce, Marcelo? Pra dar exemplos. Clientes de e-commerce lá? Hoje, na sua operação hoje. Você atendeu e-commerce, mas eu digo num... Cara, Você pode dar um exemplo prático, assim. de IA no geral, deixa eu ver. É que não é bem um e-commerce bem estruturado, é um e-commerce na sua lógica, né? Eu tenho uma mais interessante, talvez, que eu vou estar falando da geração Z. Tem uma empresa lá que nós somos advisors, nós trouxemos para dentro e incubamos, que é da geração Z. Chama Digital Z Academy. São 2 meninos de 16, 17 anos que começaram a dar aula na internet sobre como ganhar dinheiro com marketing digital. Hoje a empresa está sendo pivotada para empreendedorismo jovem, mais marketing digital e outras áreas, como inteligência artificial. Só que eles não colocam inteligência artificial no dia a dia deles, eles não colocam no uso individual de fato, processual, eles não ensinam inteligência artificial. Essa geração está meio fadada nisso, né? E eles são um e-commerce ali de... Eles vendem? Eles são um e-commerce de curso. E eles têm todo o processo de automatização pelas plataformas. Só que não de IA integrado ainda. E você vê a molecada de quê? 18 anos? 17, 16 anos. Eles já faturam 10, 20, 30, 50 mil reais por mês. Mas eles não estão integrados nesse futuro. E aí eu falei para eles, se vocês não entrarem, assim, vai acabar. Nath morto. Já era, acabou. Porque o que vocês estão fazendo é commodity. E você vê, 17, Educação é 18 commodity. anos, né, cara? Educação é commodity. Eu aprendi a programar em Java sozinho, em casa, com o ChatGPT sendo meu professor. 90% das coisas que eu faço hoje na minha operação foram coisas que eu aprendi ou vendo alguém fazer ou eu mesmo ia caçando na internet. É isso. Não tive essa oportunidade, infelizmente, porque se eu tivesse tido de fazer curso, teria feito. Cursos, total. eles são ótimos. Eles Não, são ótimos. te pulam várias etapas. Pô, tá com um professor lá que já fez isso várias vezes. Isso é maravilhoso. São ótimos, mas não Só são que mais isso tão não úteis. substitui o autodidata que, pra mim, polêmica. Todo mundo é autodidata. Nunca diga a alguém, olha, seu dom é ser autodidata. Não, cara, você tá jogando meu esforço no lixo. Exato. Eu fiquei 20 horas trabalhando naquilo Eu ia pra tu falar que o eu sou Cortella autodidata, fala que muito é um sobre dom. isso. Tem o vídeo que ele fala, né? Pô, sobre, do nossa, Cortella. muita gente me elogia, nossa, você é muito talentoso. Não, mas, poxa, eu estudo há anos, fiz vários livros. Então, não tá relacionado porque ao eu talento, acho que é a relacionado ao ideia- esforço. É porque o autodidata, muita gente acha que faz parte de um processo de dom. Sim, essa pessoa nasceu e ela consegue ser autodidata. Eu não consigo, eu preciso de uma sala de aula. Mentira. Todos conseguem. É uma questão de disciplina. Você tem que parar. Mas não consigo fazer EAD. Não tentou. Tente, você vai conseguir.
Cara, na pandemia você ficava em casa, não ficava? Eu acho que a isso. frase para isso, assim, é muito fácil falar que eu dei certo porque eu sou autodidata. Exatamente. Mas é muito difícil reconhecer que eu trabalhei duro e fiquei horas e horas estudando enquanto você estava procrastinando e sendo um preguiçoso. Essa é a ideia. É literalmente isso. Porque Você jogar no dom, você com joga o o dom, esforço. você joga o meu mérito no dom. Você joga o meu mérito no porque eu sou autodidata? Não, eu desenvolvi isso. Eu só não fui preguiçoso igual você. Eu acho que tem gatilhos, tem Eu só a não fui comunidade preguiçoso. certa Sim, que te sim. ajuda a não ser preguiçoso. Tem N fatores aqui, eu não tô falando que todo mundo surge do mesmo lugar. Eu não vejo igualdade e equidade da mesma maneira, são palavras totalmente diferentes. Total. E eu acho que na prática também são. Eu não nasci numa escada rolante, eu tive amigos que nasceram numa escada rolante, eu nasci numa escada. Então eu já sabia que eu ia ter que correr o dobro do que eles. Ponto, acabou. E tem gente que nasceu sem escada, irmão. E o vai ter mundo que é subir na injusto corda. e tá tudo certo nesse O mundo aspecto. é injusto, só nasce por justo e por injusto, e eu não sou Deus. Eu sou criação. Não, eu sou criatura, né? Eu sou criação desse criador. Então, o que eu entendo é, como criatura, nós somos diferentes, infelizmente não temos equidade, e a gente vai ter que correr uns mais que os outros. E com o IA agora você tem a capacidade de ir pra escada rolante e Isso. ser mais rápido que o Então, amiguinho. se você puder fazer um curso, se puder aprender, puder sentar lá com um professor, um PhD. A faculdade não presta. A faculdade é maravilhoso, meu querido. Vai pra faculdade, faça Tem tudo que- isso. Ah, não, mas tem os fundadores de empresa que não tem faculdade. Eu sempre falo pra minha filha, eu não ligo, você pode largar a faculdade, desde que você largue Harvard. Tô tranquila. Portela fala Eu isso. sempre falo isso pra ela. Ué, Frase do Cortella. o Mark Zuckerberg, ele largou a faculdade, ele largou Harvard, irmão. Você quer ir pra lá? Passa que nem ele. Quando você passar, você tá apto pra largar. Tenha A questão resultados primeiro. o cara não passou na faculdade chinfrinha aqui da FIFA4 e aí quer largar a FIFA4. Desculpa. FIFA4 você pagou pra passar. Então, assim, eu acho que a Nem gente tem tem que ser isso mais, né? realista, cara. Nem sei. A Você gente só tem se inscreve. Tô inventando. Mas você tem que ser realista, sabe? Eu acho que a IA, ela chegou pra falar assim, galera, não tem mais como vocês ficarem inventando, usando o QI, indicação de pessoas pra você estar bem. Tipo assim, colocar muletas de temperamento, ou muletas de comportamento. Sim, Não é porque eu sou melancólico, não consigo estudar. Não. Para com isso aí, cara. Para com esses testes de internet, irmão. É o seguinte, você precisa tomar um rumo na sua vida. E só tem duas formas de isso acontecer. Levantando o bumbum da cadeira e fazendo, é a atitude, e mantendo a atitude. Para manter a atitude, disciplina. É isso aí. Certo? Eu costumo até dizer, né, quando a gente fala do chá, que em RH é tão conhecido. Conhecimento, habilidade, mas se não tiver Atitude. a atitude, não forma. Não forma, não tem como, né? Quer um jeito bonitinho de falar isso? Toma vergonha na sua cara. Vai estudar, para de ser preguiçoso e para procrastinador. de Não ficar tem essas rodando. amuletas que você falou por conta de ser melancólico, fleumático. Faz 50 mil testes. Cara, não toma sou vergonha na isso. cara, começa a criar novos hábitos a partir de uma boa rotina, desenvolva o chá, né? Conhecimento, habilidade, tem atitudes. Com certeza a IA vai se integrar nessa rotina sua e você vai dominar um novo mercado. Agora, se você não fizer isso, cara, sinto lhe dizer que você vai continuar sendo o que você é, tendo o que você tem, só não Ou venha até reclamar. diminuindo, Ou ou até até- diminuindo. Até não, possivelmente diminuindo e perdendo tudo. A gente tem um público, a maior parte do nosso público como e-commerce. Com lovers, né? Por que a gente nasceu? A gente nasceu porque a gente queria colocar o RH, que estava no coração da Clarissa, ela trabalhou a vida inteira com isso, e o e-commerce, que foi a minha jornada inteira de praticamente profissional. E a minha parte de nerd, tech ali, gritava, falava, cara, eu preciso desenvolver algo que, junto com a tecnologia, eu faça impacto social. Porque, pra você ter uma ideia, a gente se conheceu numa escola de missões que cria impacto social. Então a gente se conheceu lá, né? Então a gente tem esse negócio na veia mesmo, de querer impactar pessoas, comunidades e tudo mais. Quando a gente criou o Econ Lovers, qual que era a ideia? Pô, vou pegar os apaixonados por e-commerce, os e-commerce lovers, né? E a gente vai tentar achar um jeito das empresas encontrarem essas pessoas. Então, se você tem um talento de e-commerce, você se inscreve lá, faz lá seu teste, que a gente tem alguns testezinhos lá. Pô, separei suas hard e soft skills. Se você quiser testar, entra lá, econlovers.com, se inscreve lá. E as empresas entram as empresas entram no nosso sistema e encontram essas pessoas. Só que, na prática, quando começou a vir a IA, eu, Mário, profissional de e-commerce, comecei a mexer, eu falei, cara, não basta só eu entregar para essa galera uma comunidade de talentos para as empresas encontrarem. Se esses talentos ficarem obsoletos. Porque assim, tem um monte de coisa que estou perguntando ali que esquece.
Por exemplo, o cara era editor, o cara era... dá um exemplo prático aqui. O cara trabalha como Key Account, ele é um gestor de contas de uma hub de tecnologia. O que seria um hub em e-commerce? Pô, eu tenho minha operação de e-commerce, vendo livros, vendo copo, caneca, o que seja, ou que nem aqui a Inoveway, né, que vende vitaminas. E eu quero colocar minhas vitaminas para vender lá no Mercado Livre, na Amazon, na Magalu. Na Shopee, na Temu, enfim, nesses caras todos aí, Temu. Só que como é que eu faço para fazer isso tudo de uma vez só, sem ser na mão? Eu contrato um hub, ele pega como se fosse um hub, literalmente uma tomada ali, né? Uma fonte de energia. Então ela pega uma entrada de energia e vira várias, né? Como se fosse um T, uma régua. Então eu pego todo o seu estoque e capilarizo ele para todos os marketplaces ao mesmo tempo. Vendi um abaixo de estoque de todos, ou seja, um robôzinho fazendo tudo isso, certo? Esse cara era um key account, que cuidava lá de 50 pessoas. Esse cara era eu, por exemplo. Trabalhei num hub, eu atendia grandes empresas, Sony, Disney, uma galera. E eu pegava o produto desses caras e anunciava nos marketplaces. Pô, era top demais. Imagina, eu tinha lá 50 clientes na minha carteira e cuidava de todos esses caras. Não é que o Mário, key account, morreu porque a IA substituiu o Mário. A IA substituiu o hub. Ela substituiu quem... Não é que ela me substituiu, ela substituiu quem me empregava. E eu não tô falando de agora, mas tô dando um exemplo. Eu, Mário, sozinho agora, pego uma planilha do Google, isso é real que eu fiz, depois você pode me questionar nos comentários, eu troco ideia com você. Eu fui no meu Google Planilhas de graça, no meu Gmail de graça, criei uma conta lá, tudo do zero, porque eu queria provar que era possível do zero. Fui no Tiny RP, que é um RP da Olist, que agora é super conhecido aí, Bling, Tiny, acho que dividem o mercado de pequenas e médias empresas no Brasil de e-commerce. Peguei lá a documentação, joguei no Gepeto, ChatGPT, cara, sem fazer agente, sem profunda análise, só na parte 1, nível 1 de burrice ainda. Joguei lá a documentação, falei, querido, memoriza isso aqui, por favor. Ele, memorizado. Peguei a documentação do Google, falei, memoriza isso aqui, por favor. Nem precisava porque ele tinha lá, mas ele memorizou. Aí eu falei, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu fiz do zero, eu já sabia como fazer, mas eu fiz do zero. Eu falei, me ensina a integrar o Google Planilhas no Tiny RP. Eu quero que você puxe meu produto, preço, estoque, SKU, enfim, todos os dados dos meus produtos. Ele me ensinou passo a passo. Vá no documento do Tiny assim, gere um token para sua senha, tal. Gerei, fiz todo o processo no Tiny passo a passo. Eu fiz questão de fazer passo a passo sem fazer do meu jeito. Fiz passo a passo. Funcionou, Marcelo. Botei um botão dentro da planilha, apertava o botão e puxava todos os produtos. De graça. Lembrando, de graça. Aí eu peguei esses produtos e falei para ele o seguinte, agora em cada coluna eu vou colocar um marketplace. E eu quero que você anuncie esse produto meu no marketplace. Aí ele foi lá, eu joguei a documentação do Mercado Livre, joguei uma documentação da Shopee, por exemplo. Eu fiz com o Mercado Livre, no caso. Documentação aberta, documentação pública de API, que é integrações. Ele puxou tudo, colocou tudo lá pra mim. Eu fiz a integração. Eu aperto um botão, ele pega o meu produto da planilha, onde tem a URL da minha foto, tem tudo. Ele anuncia no Mercado Livre o produto pra mim. Eu não preciso contratar um hub. Posso até precisar agora, que ainda tá simples. E eu não fiz nada complexo. Isso que eu falei pra vocês agora, eu fiz em horas, tá? Não foi um negócio que eu levei semanas. Talvez se eu ficar uma semana nisso, eu vou literalmente criar um hub dentro de uma planilha. Total. A questão é, e antes eu tinha que pagar um programador pra fazer um script, pra colocar no meu Google, planilhas. Hoje tem um monte de gente que vende planilha na internet aí automatizada, querido. Vai pro ChatGPT que você faz tudo sozinho. A questão é, tudo isso, Marcelo, era uma empresa, não era uma pessoa. Era uma empresa que atendia um e-commerce. Esses caras tiveram que se redobrar no meio. Que eles, não, meu hub agora ele oferece muito mais. Ele é análise de preço. Então eles estão tentando fazer com que as features técnicas continuem sobressaindo, mas não vai dar. Em algum momento as features técnicas vão morrer. Como que um hub, olha que volta louca, mas para explicar para vocês, dando base, como eu, empresário, dono de um hub que atendo e-commerces, tipo, eu sou uma Plug2, enfim, tem N hubs aí. Como que eu crio a empresa que mataria a minha própria empresa? Olha Entende? que louco isso. Então, mas olha que interessante. O Sam Altman, que é o dono da OpenAI, é o CEO, ele falou que nós veremos unicórnios feitos de um homem só. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem uma empresa agora, em 2024, que se chama Chegg. Ela é americana, de educação. Ela era multimilionária, uma equipe gigantesca, quebrou. Por conta do ChatGPT. Porque as pessoas pararam de é uma empresa dedicada de educação, é uma empresa para a educação de universitários, né? Jovens estão entrando para a universidade. Os jovens estão indo para o ChatGPT aprender o que está acontecendo, deixando de pagar a assinatura
e tá tudo certo. Acabou, já era. Segundo ponto. Terceiro ponto, você falou de e-commerce, eu esqueci de citar um interessante. De agro. O cara fez alguns grupos de WhatsApp, ele fazia a intermediação de grandes equipamentos de agro para donos de grandes fazendas e terras. E aí a gente fez todo o projeto lá de desenvolver todo a expansão do negócio, de como poderia de fato fazer disso um marketplace. Porque ele tinha já o meio na mão. As duas pontas, As né? duas pontas. Então só precisou desenvolver uma tecnologia, um marketplace para isso, um e-commerce para isso, e agora não só faz a intermediação da venda desses grandes equipamentos, como também agora começou a nascer novos mercados. Manutenção, peças, serviços específicos para esses grandes equipamentos, porque eles precisam de manutenção, seguro, enfim. Então você ampliou o marketplace, fez um e-commerce do agro, coisa que não tinha. Sim. Então, é um exemplo prático, né? Para poder mostrar que fazer e-commerce, assim como desenvolver uma solução dessa, é só você, de fato, entender que sempre vai ter oferta e demanda. Você vai desenvolver uma solução. Se você colocar tecnologia aplicada, você faz com custo hiper reduzido. E você traz uma solução muito eficiente e ganha nessa intermediação. Então, depende muito de ter uma mentalidade aberta, curiosa, com interesse, para poder usar. Senão, você vai ser uma chegue da vida, que está lá faturando multimilhões, bilhão ano, e do nada morre. A surpresa nós teremos o curso, então, de Explica pra galera aí, Clarice, o que é a Econlovers Academy? Você vai ter oportunidade de, como talento, se inscrever, além de conseguir alcançar esse objetivo na carreira, também ampliar seus conhecimentos. Então, nós vamos ter vários profissionais dando aula, inclusive o Marcelo, para você ampliar seus conhecimentos. A gente tem lá no nosso sistema também como você colocar quais são os seus conhecimentos, e através das aulas você consegue alavancar aí os seus conhecimentos e sua carreira, crescer, né? Crescer na carreira. Eu não quero ser uma base de conhecimentos obsoletos, né? Sim, exatamente. Tanto então, para o dono do e-commerce, os donos, os Isso, diretores, os donos porque como os profissionais. sim, porque a intenção é realmente ter bons profissionais para que consigam dar match com as empresas. Essa é a nossa intenção. Então, a gente ainda vai te ajudar a conseguir esse match com as empresas. Hard Quanto skills, custa, soft Clarice? skills. Exatamente. Quanto custa pra fazer esse Academy? Zero. Olha só. Pô, até aula com o Marcelo de graça. De graça, assim, a gente sempre fala, né? Que de graça nem ônibus errado. O custo, cara, é se inscrever. Se inscreve lá. É um tempo que gasta você vai seu tirar tempo. pra Entra lá, pra se inscreve, divulga pra galera que você exatamente. conhece, tá tudo certo. É isso aí. Mas um curso que a gente quer fazer com o Marcelo lá é os primeiros passos na IA, né? Ou seja, esse como ela perguntou, ele vai aprofundar um pouco melhor pra você lá. E lembrando que não é chato, né? A modelagem dos cursos são a partir de microlearning, né? Conteúdo rápido, prático. Cada módulo 10 minutinhos, coisa rápida. Você pode assistir lavando louça. No metrô. É isso metrô. aí. E não são 80 módulos pra você aprender algo. Sim. Prático, direto e rápido. 5 módulos, ou seja... Isso vai impulsionar até a buscar, né, mais conhecimentos, até se identificar, opa, peraí, realmente eu preciso aprender mais sobre esse assunto. Então, você precisa dar iniciar, né, para poder saber para onde você quer ir também, né? E o legal é que depois do curso feito, a pessoa tem um upgrade na atualização do perfil dela, né? Porque, por exemplo, ela começou lá, ela não sabia nada de IA. A gente vai perguntar pra ela, quando você se inscreve na Econlovers, a gente pergunta pra você, quanto você é bom com ferramentas de IA, por exemplo? Aí você marca lá, ChatGPT eu não conheço nada, eu conheço um pouco. Você marca. Lógico, depois que fizer o curso do Marcelo lá, você vai saber mais. Então você volta no teu perfil e atualiza o seu perfil. É isso aí. E aí o dono do e-commerce que entra em contato com a Econlovers fala, Mário, precisa de um talento. Clarice, precisa achar um talento. E ele se inscreve na plataforma para encontrar pessoas como vocês. O que vai acontecer? Ele vai filtrar lá. Ele vai ver. Eu quero só... acabei de assistir o podcast lá, cara. Eu preciso de gente que conheça de GPT. É isso aí. Aí ele vai lá e arrasta lá o quanto ele conhece. Se você não tiver com Dentro aquele do nível, filtro, você né? sumiu, né? É isso aí. Porque filtro é isso. Qualquer filtro de internet, gente, seja da Amazon, quando você tá pra filtrar um tênis. Quando você coloca que você quer amarelo, o verde não aparece mais. O verde sumiu. Por exemplo, a briga do e-commerce hoje é quem entrega mais rápido. Não é mais quem tem tecnologia, atendimento, que isso é commodity. É quem entrega mais rápido.
Então, quando você entra lá no Mercado Livre, na Temu, no Shopee, quem for, e você coloca lá no filtro, entrega hoje, todo mundo que não entrega hoje sumiu. É isso aí. E é a mesma coisa na parte de recrutamento, gente. Uma empresa entrou na Econlovers e colocou lá que ela quer só pessoas que saibam o básico de IA. Se você não tiver o básico, você sumiu, literalmente. Aí de 1.000 pessoas vira 10. É isso aí. Né? É isso aí. Então, o Academy nasceu pra isso, pra fomentar essa galera aí e conseguir fazer. Ou seja, é um com que- marketplace de pessoas e de conhecimento. Isso, Exatamente. marketplace de pessoas e conhecimento. A gente costuma falar que a gente é o Tinder do e-commerce. O Cupido. A gente faz o match entre o talento apaixonado e uma empresa que quer namorar esse talento. É Muito isso bom. aí. Muito bom. Essa é a ideia. Bem, então, estamos finalizando o nosso primeiro episódio. Daria para ficar aqui conversando horas. E eu gostaria de agradecer muito, Marcelo. Quero outros episódios, porque Vamos. realmente tem muita coisa para falar. E foi muito importante trazer os seus conhecimentos, trazer aí a sua visão de tudo isso. E o quanto a gente precisa, precisamos nos desenvolver aí na questão da inteligência, de ser seres pensantes. Então, Muito bom. foi perfeito. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Esperamos os próximos. Muito Né? bom, muito obrigado. Fico honrado e feliz. Você concluiu, é isso. Seres pensantes e inteligentes. Isso aí. Então, conheçam o Marcelo. Fala suas redes aí, Marcelo, pro pessoal te conhecer. Marcelo com 2 L's. Nicoleto. Não, Marcelo com 2 L's. Nicolielo. E, no Instagram, no Face, no LinkedIn. No Tinder. Não, Tinder não tenho. Opa! E é isso. Aí lá vocês vão ver as empresas, os negócios, os projetos e Sim, tudo legal. mais. E todo o conhecimento que a gente compartilha. Galera, vamos terminar aqui então. Muito obrigado mesmo de coração. Se inscreve aí no canal, deixa aí, marca o seu sininho. Vamos ajudar essa comunidade a crescer, porque a gente só quer ajudar vocês e vice-versa. Beleza? Então, até a próxima.